Moisés estava passando por um processo de transição. O povo estava passando por um processo de transição difícil. Já percebeu que no processo de transição, uma das coisas que acontecem conosco é a bagunça. Você já se mudou de casa? E muitas vezes você estava feliz com a mudança. Não é assim? Feliz demais, estou indo para aquela casa, estou indo para aquele apartamento, estou indo para aquele bairro que eu tanto sonhei, estou indo para aquela cidade, para aquele lugar, um deslocamento, uma transição, algo novo do Senhor. Mas o que você vai observar, que o desconforto das coisas fora do lugar vai acontecer. E nesse desconforto, escute o que pode acontecer. Você vai perceber no meio da mudança que algumas coisas você não vai precisar levar e outras você precisa levar. Escute o que eu vou dizer para você. Talvez, eu estou falando com mulheres aqui nessa noite, e aquelas que estão nos ouvindo, que você está passando por um processo de limpeza de Deus doloroso. Um processo difícil, escute. Um processo onde Deus está reavaliando os teus relacionamentos. Você sabia que os nossos relacionamentos dizem muito aonde nós vamos estar amanhã? A Bíblia mesmo diz, se você andar com um tolo, a Bíblia fala em Provérbios, você vai se tornar tolo. E ainda faz um convite, caminhe com os sábios, que você vai ter vida. Muitas vezes, o Senhor vai precisar fazer como fez com Abraão, dizer, filho, eu preciso que você deixe Ló escolher para onde ele quer ir, porque eu quero te dirigir sozinho comigo. Nós mulheres temos uma grande dificuldade quando Deus começa a mover e mexer nos nossos relacionamentos. E muitas de nós não entendemos, escute, que algumas pessoas precisam ir para o propósito de Deus começar a funcionar na nossa vida. E não somente isso, que algumas pessoas precisam chegar para que o propósito de Deus na nossa vida dê um start. Eu lembro que no ano de 2011, eu passei por um processo muito difícil, gente. Nós tínhamos pessoas que caminhavam com a gente há anos, e no meu coração eu imaginei de certeza que essas pessoas jamais iam sair de perto de mim. Inclusive eu imaginava assim, eu não vou conseguir caminhar sem essas pessoas. Você já pensou isso? Pior coisa é quando você ainda fala isso, porque Deus fala assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força. E naquele ano eu experimentei uma das piores coisas que a gente experimenta, que são a quebra de relacionamentos. Escute, nada de ruim aconteceu, mas sabe aquelas distâncias pontuais que você não consegue explicar? Que Deus mesmo vai promovendo, e às vezes você fica recalcitando, você fica querendo manter perto quem deveria estar longe. Escute o que eu vou falar para você. Na transição, cuide no que você vai colocar na caixa para o seu futuro. Cuide em quem você vai dar a mão para seguir com você nessa próxima jornada. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui, você está ferida e machucada, mas você não entendeu que o que eu estou fazendo com você hoje é um presente que você vai entender só amanhã. A Bíblia diz o seguinte, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não adianta. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando, falando assim, tal ministro não abriu a porta para mim, tal pessoa não abriu aquela porta para mim, e ela estava magoada e vomitando toda aquela dor. Eu chamei ela e falei assim, querida, eu vou dizer uma coisa para você, tudo que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Você sabia disso? Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, ninguém. Porque a porta que Ele fecha, escuta, ninguém pode abrir. Se você está enfrentando momentos de porta fechadas, deixa eu falar para você, é o Senhor. Libera as pessoas que você tem culpado pelas portas fechadas e comece a olhar para o Senhor, porque o dono da porta é Ele. Agora eu tenho uma notícia para você. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E você pôde perceber que o glória a Deus foi muito maior na porta aberta. Porque nós somos assim, nós temos a tendência de celebrar as portas abertas. E muitas vezes olhar para as portas fechadas como uma maldição, uma rejeição, um não. Mas escute, as portas fechadas de Deus são protetivas, são pedagógicas,
são processuais para nos ensinar a passar pelas portas abertas na hora certa. E o seu coração diante de uma porta fechada, muitas vezes, vai definir as próximas portas abertas da sua vida. Deus nos coloca em testes o tempo todo, vai testando o nosso coração. E aqui nós vemos Moisés passando por uma